momento Papo de Mãe está no ar. Muitos pais e mães reclamam que os filhos não saem do celular. Mas afinal, quem dá o celular para as crianças? Será que existe a idade certa para dar o celular? E quais as regras que os adultos devem impor para que o uso não seja prejudicial? Para falar sobre isso, convidamos a Alessandra Borelli, advogada especialista em direito digital, e a Fernanda de Souza, mãe da Manuela, de 8 meses, e da Júlia, de 7 anos. Como é que é? As duas já têm celular ou só a mais velha? Só a mais velha, por enquanto. Uhum. E você que deu o celular para ela? Dei, acabei dando esse ano para ela. Ela já pedia há algum tempo e a gente segurando, esse ano não teve jeito, esse ano a gente teve que dar. A gente sabe que as crianças insistem bastante, né, para ganhar o primeiro celular. Doutora Alessandra, tem idade certa para esse primeiro celular? Então, quando me perguntam qual a idade certa para o primeiro celular, eu respondo com uma outra pergunta. Para que ele precisa de um celular? Ele precisa de um celular para ouvir música, para atender, para jogar, para usar como despertador. Então, não precisa ser um celular. Se esse é o objetivo, não precisa ser um celular. Não, Alessandra, mas eu preciso de um celular porque, às vezes, ele sai da escola, vai direto para uma outra atividade. Acho que é importante a gente ter... Se existe essa ferramenta para a gente manter um contato ao longo do dia, eu acho que é importante. Bom, então tá ótimo. Então, na verdade, não existe uma legislação que estabeleça a idade certa. O que responde a essa pergunta é a necessidade de realmente se ter um celular. E daí a criança já tem que ter uma responsabilidade, porque afinal é um aparelho caro, né? Que pode quebrar. Como é que é o combinado com a sua filha? Então, ela geralmente usa ou dentro de casa, ou na casa do pai, ou na casa da avó, para a gente se comunicar. A necessidade dela foi realmente o WhatsApp, para conversar com a avó, conversar com o pai, conversar comigo. E no prédio, às vezes, quando ela desce, para falar onde ela está, tudo, mas ela tem a responsabilidade, é um aparelho caro, que se ela perder, ela não vai ter outro. Então, assim, mas ela cuida bastante disso. Não, e além da responsabilidade com o aparelho, que é um aparelho caro, existe também outros cuidados, né? Por exemplo, grupo de WhatsApp. Tem que ter alguns combinados com a criança? Por exemplo, regras de etiqueta, não falar mal do amiguinho ou não postar uma foto sem permissão. Sim, a criança ela quer um celular, mas ela quer um smartphone, né? Ela não quer um celular que faça e receba ligação. Aliás, se só faz e recebe ligação é o que menos importa. Então, ele quer um celular que baixe aplicativos, que dê para jogar, que dê para interagir. Então, realmente, o smartphone é uma ferramenta muito poderosa. Então, para isso, é preciso que tenha um combinado. E pensando nisso, mãe, né, advogada, não podia ter feito diferente. Lá em casa eu tenho uma criança de 13, um adolescente de 13 anos e uma de 9. E aí fiz um contratinho com eles, com os combinados. Né? Doutora então, até assim, trouxe. Estou pronto para ter o meu primeiro celular. Me comprometo a não interagir com pessoas estranhas, me comprometo a não passar tantas informações a meu respeito, a não fazer do celular uma parte do meu corpo, né? A conversar olhando nos olhos, a não levar para a mesa de refeição, não baixar aplicativos que não sejam indicados para a minha faixa etária. Enfim, algumas regras, né? Não ofender, não participar de grupos que excluam, que ofendam, que exponham. Então, é muito importante que se estabeleça esse combinado para que não haja nenhum tipo de prejuízo. Tem que acompanhar de perto, né? Você tem esse combinado com ela, inclusive você tem a senha do celular dela? Tenho senha, converso com ela a respeito das pessoas que ela adiciona, então tudo é eu que faço. Ela é bem obediente em relação a isso. Eu fico muito de olho nas fotos, porque eles acabam tirando foto deles mesmo e mandando. Geralmente, quem ela tem é a família e os amiguinhos da escola. Então, da sala, porque tem um grupinho da sala, eles conversam entre si. Mesmo assim, eu fico de olho. Todo dia à noite eu pego as conversas, eu dou uma olhada nas conversas. É um trabalho a mais para os pais também. E tem que fiscalizar porque são crianças pequenas, né? Porque muitos pensam assim, mas é a privacidade. Mas uma criança de 7, 8 anos, né? São crianças, os pais precisam saber o que está acontecendo nesse celular? Sim, sem dúvida. Até porque os pais são responsáveis civilmente pelos filhos, né? E diferente do que muitos pensam, as crianças também cometem os crimes, né? Que, na verdade, nós não chamamos de crimes, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente chamamos de atos infracionais. Então, é muito importante essa tranquilidade
dos pais em poder participar da vida digital dos filhos, né? Da maneira como ele utiliza essa ferramenta. Então, não é questão de invadir a privacidade, mas de participar. Porque os pais vão pontuando, porque muitas vezes, mesmo com orientação, os filhos não sabem o que é certo, o que é errado, né? Sim. E, doutora, tem uma outra questão também, né? A quantidade de tempo que as crianças ficam no celular, né? Existe, assim, um tempo ideal, assim, porque a gente sabe que elas acabam passando aí grande parte do dia com o celular nas mãos. Então, né, inclusive uma das condições é justamente, né, que o celular não faça parte do seu corpo, né, mas quem não, né? Verdade. E aí, realmente cabe a nós, pais, encontrar e ajudá-los a encontrar esse equilíbrio, né, porque sozinhos eles não conseguem. Então, assim, até o ano passado nós não tínhamos um posicionamento oficial aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação ao tempo de permanência nas telas. Agora, nós temos um posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria que recomenda que antes dos 2 anos de idade não tenha qualquer tipo de interação tecnológica, né? Depois disso, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia, de 5 a 10, 2 horas por dia, e depois disso a temperança. Mas o grande segredo está justamente no equilíbrio, né? Quando que o problema, quando que a relação com o celular ou com a tecnologia começa a representar um problema? Quando a criança ela consegue interagir só através do celular. Quando ela não consegue se divertir de outra forma que não no jogo, no próprio celular. Então, assim, é muito importante. Por isso que ainda uma outra condição é conseguir conversar olhando nos olhos, enfim. Quer dizer, acaba apresentando até alguns sintomas, né? Olha, a nossa conversa continua daqui a pouco. O Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é o uso de celular por crianças. Fernanda, a sua filha, Júlia, de 7 anos, ela fica muito tempo no celular? Você tem que ficar chamando a atenção dela? Tenho. Tem algumas coisas, até nas obrigações dela, que chega uma hora que eu tenho que pegar no pé. Não, largo o celular, me entrega o celular para você ir tomar banho, para comer. Mas geralmente... os pais têm que dar um exemplo também. Você consegue se policiar, não ficar muito tempo no celular? Eu não fico muito, principalmente quando eu tô com ela. Apesar de eu trabalhar muito com o celular, quando eu tô com ela, eu tento deixar um pouquinho o celular um pouco de canto. O pai dela um pouco menos, mas ela pega no pé do pai dela. Que meu pai não sai do celular. Eles cobram também, né? Não, isso acaba sendo uma luta, porque a gente dá o celular para os filhos, depois a gente vai tirar os filhos. Como é que você me deu e agora você quer tirar, né? Verdade, e daí tem que impor isso, tem que tirar mesmo, né? Em alguns momentos, não tem? Tem, porque como eu disse, eles não encontram equilíbrio sozinhos, né? Então, lá em casa, por exemplo, tá na hora de parar de jogar, tá na hora de desconecta, né? Vai estudar, vai fazer lição, tá? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, assim, existem vários estudos que comprovam que existe uma influência, um reflexo nos nossos neurotransmissores. Né? Eu até brinco nas palestras, falo assim, não é que seu filho está sendo mal criado quando ele está jogando videogame e parece que ele foi abduzido. Não, porque ele foi, de verdade, abduzido, né? Não é brincadeira. Não é que ele está te ignorando, ele não está te ouvindo. Mas é importante ter alguns combinados, por exemplo, não ficar com o celular na hora das refeições, até para você poder interagir com a família. Isso, exatamente. Quando sai para um passeio, né? Agora, por exemplo, não tem nenhuma lei que proíba o uso do celular na escola, mas daí será que as escolas deveriam impor regras? Porque a gente vê muitos alunos usando dentro da sala de aula enquanto o professor está falando. Então, na França, nós tivemos sancionado uma lei na semana passada proibindo o uso do celular na escola. Mas o objetivo lá é trabalhar a desintoxicação, né? Agora, aqui no Brasil, nós já tivemos uma lei proibindo e uma lei autorizando. Então, o grande ponto é para quê? Né? A finalidade é para fins pedagógicos? Aí, ok. O que realmente é uma judiação, pelo menos na minha opinião, é observar, de repente, no intervalo, no recreio, as crianças perdendo uma oportunidade de interação, de troca, de convívio,
em detrimento de ficar conectada. Não, elas ficam, nesses grupos de WhatsApp, elas ficam conversando nos grupos e não conversando pessoalmente, né? Às vezes dentro do mesmo ambiente, É? eles ficam no celular e não ficam. Às vezes eu já me peguei, eu na cozinha, ela no quarto, ela me mandar: oi, mãe. Então, assim, eu controlo mesmo, eu tiro. Então, ela desce para brincar, ela brinca ainda de boneca. Ela tá com 7 anos. 7 anos. Ela leva para a escola o celular? Não, ela não leva. Na escola dela é proibido. E ela tem grupo de amigos de WhatsApp que ela fica conversando? Tem da escola, dos amiguinhos da classe. Aliás, é o único grupo que ela tem. Então, assim, é isso e a família. O grupo ele é fechado, mas conteúdo digital não tem devolução. Depois que a gente coloca alguma informação, alguma foto num grupo, a gente perde o controle sobre ele. Então, assim, não só pela possibilidade daquela pessoa, daquelas pessoas do grupo compartilharem, mas também pela possibilidade de você ter, ou o seu amigo com quem você interagiu, o celular perdido, furtado, hackeado. Tem um aplicativo que consegue limitar o tempo que a criança usa o celular também, não tem? Chega uma hora que ele para de funcionar. Sim, sim. São os softwares de controle parental, né? Eles conseguem limitar o tempo, eles conseguem filtrar conteúdo, palavras-chave. Só que, assim, é uma ferramenta auxiliar. Ajuda, com certeza. Principalmente se a gente estiver falando de crianças até os 9, 10 anos de idade. Porque depois disso eles são mini hackers, né? Eles conseguem driblar tudo, mas... E aquela história do aplicativo de localizador do filho? Até teve um episódio numa série aí, né, que era assustadora, que a mãe não só localizava a filha, Sim. como via tudo que a filha via. Black Mirror. É assustador, né? Mas isso é permitido, não é proibido que os pais façam isso. Tem o Então, lado positivo e o negativo. Essa série, inclusive, eu tô para fazer um workshop só para discutir sobre essa série. Posso falar qual que é? Que é o Porque Black Mirror. eu acho legal os pais acompanharem. É o Black Mirror, o episódio 2 da temporada 4. É a Archangel o episódio. Exato, que fala, a mamãe coloca um chip na filha. O que preliminarmente caracterizava uma medida de segurança, depois se tornou uma invasão de privacidade fora do controle. Quer dizer, precisa tomar cuidado com os excessos. Porque conforme ela cresce, aí passa a ser uma invasão de privacidade. Pois é, porque assim, na verdade, é uma cultura que a gente tem que implementar dentro de casa. Né? O software de controle parental, ele controla, mas ele não pode substituir o diálogo. Porque vai chegar um momento que o pai e a mãe, uma que ele não vai conseguir mais, e outra que ele não vai mais precisar. Então, vamos controlar aí com bom senso, né? Participar aí da vida digital dos filhos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Fernanda, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Foi um prazer estar aqui, uma delícia, um bate-papo. Espero ajudar um pouquinho. E as orientações da doutora Alessandra. Tem site para deixar, doutora? Sim, no site www.netixedu.com.br existem vários materiais de conscientização que podem subsidiar o diálogo entre pais e filhos e também subsidiar as escolas com conteúdo para trabalhar de forma transversal na rotina. Obrigada. E eu quero aproveitar para deixar um alerta aqui no encerramento do programa para que ninguém use o celular quando ele estiver na tomada carregando. Isso é muito perigoso e aconteceram aí recentemente vários acidentes. Então, não usar o celular quando ele está na tomada carregando, tá bom? Você pode aproveitar, sim, positivamente o seu celular para baixar o aplicativo Cultura Digital. É fácil e é de graça. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Tchau!